Fala aí, aqui é o WA. O vídeo de hoje vamos estar conversando um pouco mais sobre Jurassic World Rebirth, ou Jurassic World Recomeço. E no último vídeo eu falei sobre as cenas deletadas dos Raptors, né? E nesse vídeo eu quero falar sobre outra cena deletada, eu vou estar comentando um pouco mais sobre elas. E em especial eu quero focar hoje na cena deletada da abertura alternativa. E eu vou comentar o que acontece nessa cena, mas quero comentar um pouco sobre por trás dela e por que ela se chama de abertura alternativa, sendo que não é exatamente uma abertura alternativa. Enfim, vamos estar conversando aqui sobre ela. No filme que nós tivemos no final foi a abertura onde nós temos... Já começa no laboratório, né? Nós temos um helicóptero chegando na Ilha St. Hubert e aí a gente vê o laboratório onde o Distortus Rex acaba fugindo da contenção. Basicamente isso. Mas a abertura inicialmente seria levemente diferente com alguns segundos a mais. Assim como nós vemos no filme, na versão final, a abertura iria começar, no filme iria começar direto já, mostrando alguns macacos da Ilha St. Hubert, vivendo um dia normal aparentemente. E eventualmente começaria o barulho, né, coisa do tipo. Poucas coisas mudam logo nesse comecinho, a gente vê os macacos assim como nós vemos na versão final também. O que muda é que depois que nós temos a primeiro avistamento deles, nós iríamos ter uma cena extra aqui, antes de ir para o segundo avistamento, onde nós iríamos ver à distância ali algumas árvores se movendo. Pouca coisa, na verdade, realmente só o movimento das árvores, nada demais. Aqui a gente pode ver que é uma cena nova, justamente, além de não estar no filme, né, a gente pode ver ali que nem sequer terminaram, as árvores em CGI ali estão inacabadas. E aí depois nós iríamos para o segundo avistamento dos macacos, que eu acredito que seja no filme também, só que no filme eu acredito que seja um direto logo depois do outro. Aqui nós veríamos mostraria as árvores balançando e logo depois viríamos os macacos novamente. Depois nós teríamos aí outra cena que nós teríamos os macacos em cima dos galhos das árvores, eles olhando lá no horizonte onde eles estariam vendo árvores caindo. Essa cena ela está completamente inacabada, com CGI bem inicial, como nós podemos ver. É uma cena que desistiram mesmo. Estaria as árvores caindo lá no fundo. E é aí que vai entrar o começo da apresentação aí do que estava fazendo o barulho, do que estava movimentando as árvores. E então a gente ia ver essa esteira gigante passando no meio da massa, com um macaco correndo ao lado. Uma imagem close aí, né, dessa esteira. E aí, por mais que não seja acabado, não duvido que seja, mas nessa parte em específico disfarça bem, né, não fica tão óbvio. Cena aí é só a esteira, o macaco, nada demais além disso. E então cortaria para nós vermos. Nós iríamos ver a esteira de outro lado, nessa esteira aí por outro ângulo. E ela estaria passando aí por cima das árvores, derrubando as árvores. E aí temos outro ângulo da esteira. E até podemos notar aí alguns trabalhadores passando ao lado, né? E isso dá uma noção do tamanho disso também, dessa máquina. Mas vemos aí alguns trabalhadores andando do lado e eles estão perigosamente perto, hein, cara? Eu não sei se poderia andar tão perto assim de uma máquina assim, fazendo um serviço assim. Não só é perigoso pela máquina em si, mas derrubar a árvore em cima das pessoas, coisa tipo, sei lá. Mas podemos ver aí alguns trabalhadores passando logo ao lado. E a próxima cena já mostraria aí essa máquina derrubando uma árvore, a árvore caindo, e mostraria a máquina. Só estávamos vendo a esteira da máquina, mas logo depois estaríamos vendo a máquina inteira. Essa máquina ela aparece no filme abandonada lá na ilha. E aqui nós temos no que ela estaria sendo usada. E ali atrás no fundo, a gente tem uns trabalhadores aí. Lá no fundo a gente pode ver uns guindastes carregando peças assim. Eles estão montando algum tipo de instalação. Estão montando esses tubos aí, parece ser para transportar a energia geotérmica, né? Pelo que parece, se encaixa com os tubos que nós temos. E enfim, estariam construindo alguma coisa. E é nisso que eu acho um pouco estranho. O que eu acho estranho é por que estaria construindo algo? Se a ilha já tinha... Vemos um laboratório funcional, já tem um laboratório funcional muito tecnológico, tecnologia avançada, bastante avançada, né, no caso. Ele já tem contenção para os dinossauros, o próprio Distortus Rex já tinha uma contenção, né, que ele foge no filme. Então, pra que eles estavam construindo mais coisa na ilha? Esse pequeno detalhe que eu acho que me faz sentir que essa cena ter sido cortada não foi necessariamente um problema, porque eles estarem construindo algo me parece um pouco sem sentido. É claro, poderiam estar fazendo outra instalação, mas
pra quê? Isso ia ficar só sem resposta do que tava construindo, assim, muita coisa esse filme sem resposta, né? Mas ter uma a mais uma coisa a mais sem resposta, eu não sei, cara, eu acho que é meio à toa, era só pra mostrar, olha como o homem brinca com a natureza, estão derrubando árvores pra construir coisa. E só isso o propósito da cena real, não tem um propósito real, sabe? Então eu acho que, por isso que eu acho que não fez tanta falta. E não é uma cena assim como os Raptores, que também não tem um propósito real, mas que a gente estaria vendo mais dinossauros, e aí sim é algo legal de se ver. Aí tanto faz, sabe? Então, por esse motivo eu acho que tanto faz a cena ter sido cortada. E por fim passaria o helicóptero voando por cima dessa máquina que estava derrubando as árvores, por cima de toda a obra que estava construindo. Passa o helicóptero voando e já cortaria pro início da cena que nós temos do helicóptero na versão final do filme. E a cena é basicamente só isso, não tem. Não é uma cena diferente, é mais como uma cena estendida, por mais que ela tenha sido vendida como abertura alternativa. Enfim, vou estar conversando aqui sobre isso. Bem, essa cena veio do lançamento doméstico de Jurassic World Rebirth, né? Seja digital, Blu-ray, que seja, veio do lançamento doméstico e no conteúdo extras desse lançamento doméstico. Seja Blu-ray ou o que quer que seja. E lá nesses conteúdos extras nós temos várias sessões, incluindo a sessão de cenas deletadas, onde nós temos temos Raptors e Ataque dos Mutadons, essas duas cenas. E essa cena aí não está na parte de cenas deletadas, está em outra sessão do conteúdo extra, que é chamado de abertura alternativa. Só que, por que tá separado isso daí? Bem, a minha teoria em relação ao porquê que venderam isso de forma separada é Jurassic World Dominion. Jurassic World Dominion teve... O Colin Trevorrow fez um filme e a Universal modificou o filme para lançar nos cinemas. E foi a versão de cinema que nós tivemos. E depois tivemos a versão do próprio Colin lançado na versão de Blu-ray. A versão definitiva do filme, ela tem 15 minutos a mais. E a montagem da primeira metade do filme é completamente diferente do que a versão de cinema. Só que o que as pessoas mais se lembram dessa versão definitiva do Jurassic World Dominion é a abertura alternativa, porque ali sim é uma abertura alternativa, ali sim muda. A abertura do filme acontece só mais tarde no filme, e o que nós temos no Blu-ray, nós temos toda uma nós temos a versão definitiva, toda uma sequência a mais, seja na pré-história ou T-Rex atacando no cinema. E um motivo para que eu acho que eles tenham colocado essa cena deletada da abertura de Rebirth na sessão de abertura alternativa realmente se trate de marketing mesmo, para as pessoas verem que nos extras tem as cenas deletadas e tem a abertura alternativa. E talvez pensar que talvez tenha algo relacionado, como tivemos uma outra versão de Jurassic World Dominion, na versão definitiva. Aqui teríamos a versão definitiva de Rebirth, talvez uma estratégia nesse tipo que eles quiseram fazer, ou só pra inflar a quantidade de conteúdo extra que o Blu-ray tem, aí as pessoas vão comprar pensando que tem mais conteúdo extra, talvez algo assim. E também, nós desde o lançamento sabíamos de realmente uma abertura alternativa que foi pensada, né, que seria os nativos da ilha vendo as máquinas destruindo a ilha para fazer, desmatando a ilha, para construir a instalação da engine ou BIOS, naquela época ainda se tratava da BIOS, a ideia. E teria os nativos da ilha, que é uma coisa assim que já foi flertado assim na lore do Jurassic Park várias vezes, só que com os nativos da Nublar nós estaríamos vendo algo dessa forma aqui. E talvez para que as pessoas pensassem que seria essa cena ou algo do tipo, essa cena acabou, né, com os nativos realmente acabou nunca sendo feita. Parece que ter sido adaptada, né, de certa forma, eles ainda mantiveram bastante ideia, só que trocaram os nativos por animais, no caso macacos, talvez para deixar algo menos pesado, talvez. Não queriam passar a imagem de que não quiseram deixar nada implícito do que a engine ou o BIOS poderia ter feito com os nativos. Não faço ideia, mas realmente, no fim, é só mais uma cena deletada. E é isso. Mas é isso, muito obrigado a todos por terem assistido, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!